Já estamos prestes aí à declaração do imposto de renda, né? Essa época do ano a gente já começa. E vem sempre muitas dúvidas. Quem precisa declarar? Quais são as regras? Como evitar problemas com a Receita Federal? Eu sempre fico com o coração apertadinho pensando nas pessoas que tiveram que se adaptar rapidamente à modernidade, computador e tantos dados que a gente muitas vezes não domina, né? Então, eu convidei uma pessoa muito querida que entende muito sobre esse assunto para esclarecer essas e outras questões. Eu recebo a contadora Adriana de Barros. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber, Obrigada. viu? Vamos sentar aqui para falarmos então desse maravilhoso momento, imposto de renda. Os contadores têm muito trabalho nessa época do ano e eu fico imaginando que os idosos precisam muito de vocês também, né? Sim, sim. Hoje, mesmo com a informática, né, tudo sistematizado, ainda muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer sozinhos. Então, nós contadores estamos sempre à disposição deles para estar ajudando, né, simplificando aí as informações para que seja entregue da melhor forma. As perguntas básicas, assim, para a gente começar, né? Quem que precisa declarar imposto de renda? Olha, hoje, agora em 2025, ficou um teto de 33.888 a isenção, né? Acima disso, precisa ser entregue. E aí, precisa ser entregue até quando? Até 30 de maio é a data limite para entrega. Após isso, são sujeitos a multas, pagamento de multa, que é a partir de R$ 165 as multas. Então, para entregar até o dia 30 de maio, é bom já começar a pensar nisso. Exatamente. O que a gente precisa ter em mãos para fazer uma declaração de imposto de renda? Olha, hoje, a partir de hoje, já está, a declaração na Receita já está pré-preenchida com a senha Gov. Então, muita informação que já consta na Receita já está lá disponível, tendo a senha Gov. E a documentação que precisa é CPF dos dependentes, comprovante de endereço atualizado, os informes de rendimento, investimentos, né, extratos de investimentos. Se houve alguma venda de imóveis, precisa também estar fazendo aí o ganho de capital, né, fazendo todas essas apurações. E também as despesas, né, despesas médicas, de convênio, odontológicas, comprovantes de pagamento dos colégios, quem tem filhos. Então, precisa de toda essa documentação, está tudo bem organizado para estar informando na Receita. Por que tem gente que junta todos esses recibos e faz dessa forma e tem gente que não junta nada e faz de outra forma, sem essas despesas? Porque existem duas formas de ser entregue a declaração, a simplificada e a completa. A simplificada é justamente para quem não tem toda essa movimentação, né? Não tem ali os informes, então ela vai no método mais simplificado. Tá? E a completa é quando existe aí uma parte de deduzir os impostos. Então, com os recibos, você acaba depois abatendo também o valor a pagar. É mais vantajoso fazer essa com todos os recibos do que fazer a simplificada? Sim, se você tiver todos os documentos, né, as comprovações, é mais vantajoso. Até porque se há algum valor a ser restituído, você consegue com esses, deduzindo, né, com esses recibos. Então, é sempre bom dar uma avaliada, ver se o que vale a pena mesmo é a simplificada ou a completa. Na hora que a gente está entregando, né, que o contador está entregando, a gente sempre faz essa avaliação e ver o que fica melhor ali entre um e o outro, né? Qual está dando a mais a pagar, se estiver dando a pagar, tem a possibilidade de você escolher também, né? Qual Então você... é interessante fazer das duas formas, Isso, comparar ali. exatamente, fazer um comparativo na hora da entrega. Olha, já fica uma boa dica aí para você. Você disse ainda há pouco que precisa constar todos os ganhos, se vendeu algum imóvel. Doação, se a gente recebeu uma doação, um presente, um dinheiro, isso precisa constar na declaração de imposto de renda? Precisa estar tudo muito bem detalhado, com o histórico de quem foi, de quem você recebeu essa doação, ou para quem você fez a doação, precisa estar tudo bem descrito. E aí esses dados são cruzados, por exemplo, alguém me fez uma doação, declara que fez a doação e eu não declaro que recebi a doação, isso pode gerar um problema na Receita Federal? Pode, você pode cair na malha fina por causa desse cruzamento de informação.
Se a pessoa entrega e você não informa na sua declaração, você é sujeito ali a penalidades, até justificativa, notificação. E se você tem algum imposto a restituir, fica bloqueado até você resolver. Quais são os problemas mais recorrentes que levam as pessoas a caírem na malha fina? É a falta mesmo de informação que a Receita pede e eles não entregam. Então, principalmente questões de investimentos. Se você investe em bolsa de valores, faz alguma previdência privada e nesses investimentos há algumas retenções. Se você não informa para a Receita, você cai na malha fina. E como é que resolve-se um problema de malha fina? É complicado isso? Não, não é complicado, porém você fica travado o seu CPF, né? Então você pode ser bloqueado, enquanto não resolver, fica irregular na Receita. E para resolver, precisa ser feito uma retificação, né? E a Receita manda também as informações do que você precisa fazer. Geralmente, muitas pessoas caem quando é convênio médico. Informa, às vezes, ali um valor que ele pagou, mas o convênio informa outro. Você tem que ter muito cuidado com isso. E aí cai na malha fina justamente por causa disso, porque o convênio informou que recebeu uma certa quantia e a pessoa pagou outra, né? Então, mas a Receita acaba sempre mostrando também quais são as divergências que aparecem para estar resolvendo. Bom, mas aí nem sempre o problema é de quem pagou o convênio, né? Exato. Às vezes a empresa que declarou que recebeu menos. Exatamente. Às vezes acontece até de um próprio dentista. O dentista, você pede um recibo, né, do dentista, declara no imposto de renda, mas o dentista não informou que fez esse serviço para você. E aí você cai na malha fina por causa disso. Então, uma das formas da gente evitar a malha fina é fazer o simplificado? Não necessariamente, mas pedir sempre os recibos, né, para os médicos e dizer que vai ser informado no imposto de renda, tá? Claro que o simplificado, como eu comentei, ele é uma opção para você pagar menos na hora que você está fazendo ali o imposto de renda, né? Então, porque ele não vai deduzir esses recibos, né, essas despesas. Porém, quando você está fazendo, se for vantajoso porque você informou as despesas, então vale a pena entregar o completo. Qual é a maior dor de cabeça para um contador nessa época do ano, Adriana? É juntar os clientes juntarem os documentos, porque muitas pessoas às vezes perdem, né, durante o ano não guardou, então fica, mas eu paguei o dentista, vou pedir o recibo para o dentista ou para o médico. Então, juntar todos os documentos para entregar para nós é a maior dificuldade. Eu imagino. Olha, tem que ser bem organizado, ter uma pastinha ali de todos os recibos, né? O que vale como recibo? Só o documento ou, por exemplo, o extrato do cartão de crédito, a notinha, o cupom fiscal? É o documento, a nota fiscal. Tem que ser nota fiscal. Isso, exatamente, a nota fiscal. Hoje em dia está tudo muito mais informatizado, então os dentistas também conseguem emitir nota fiscal. Médicos particulares, as escolas. Então, tendo a documentação fiscal que é válido, é o mais importante. Só entra como despesa educação e saúde? Educação, saúde e previdência privada. Também ele é como uma dedução, né, do imposto. Paga uma previdência privada, Isso. pode deduzir do imposto de renda. Isso. Olha lá, interessante, né? De repente isso já vai te ajudar. Mas lembrando que o bom é fazer o comparativo. Exatamente. Eu vou abrir para perguntas, tá? Porque eu sei que vocês têm perguntas pontuais. E aí, Adriana, você responde daqui a pouquinho? Respondo, então, sim. me dá 3 minutinhos pra gente organizar e eu volto aqui. Combinado? Obrigada. Vamos voltar aqui pra nossa conversa, que aqui é sério. Aqui a gente tá falando de imposto de renda. Tem gente que fala, poxa vida, mas não sobra um tostão, ainda vou ter que pagar imposto de renda? Minha renda tá tão curta, né? O pessoal tá reclamando bastante, né? Tá muito impostos, muita coisa. Por isso que é importante tomar muito cuidado na hora de entregar o imposto de renda para não pagar mais ainda, né? Aí, por Tomar isso, cuidado. se você não sabe fazer direitinho, é bom buscar um bom contador. Estou conversando com uma maravilhosa, daqui a pouco eu vou passar o contato para vocês. Catarina Ribeiro, minha filha me ajuda financeiramente. Preciso declarar esse dinheiro? Olha, precisa. Precisa? Mesmo que seja informal, assim, ajuda financeiramente, será que é como se... Não é como se fosse um salário, é?
Então, aí a gente tem que olhar a filha dela, se ela é dependente da filha dela, tá? Por quê? Porque a filha dela pode informar no imposto de renda que a mãe é dependente, que ela ajuda a mãe financeiramente. Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente informa um dependente, a gente precisa trazer todo o histórico de rendimentos tributáveis ou não desse dependente, todas as despesas que tem esse dependente. Então, é sempre bom consultar um bom profissional, né, um contador, justamente para entender qual a melhor forma de informar, né, assim, essa renda, tá? Tá, mas relembrando, você disse que a gente precisa declarar imposto de renda se a gente ganha quanto por mês? Se a gente ganhar acima de 33.888 ao ano. Então, acima de 33.888 888 ao ano. Isso. Divide por 12. De repente, ela não vai precisar declarar imposto de Exatamente. renda. Só precisamos ver os valores. Se realmente, se ultrapassar esses 33.000, né, 888 reais, aí precisa ser declarado. Aqui, boa tarde. Venho fazendo trabalho de costura e recebendo um valor extra de forma informal. Preciso incluir essa renda na minha declaração de imposto de renda? Aí a mesma situação. Se ultrapassar os 33.888, precisa fazer, nem que for a simplificada, mas precisa ser informado. Fernanda Alves, boa tarde. Minha renda varia todo mês. Como faço para declarar sem cair na malha fina? Exatamente, também. A gente tem que olhar todo mês ali se vai ultrapassar, né, esses 33.000. Claro que quando ela existe uma renda que varia bastante, então tem que ter muito cuidado para, como é que eu posso dizer, acompanhar, né, essa renda para que depois não dê o problema, tá? Então tem que ter esse controle. Eu tenho muitos telespectadores que são MEI. Eles têm uma empresa de artesanato, de culinária, né? E aí eles fazem lá tudo bonitinho. Alguns que têm uma empresa e que pagam o imposto todo mês certinho. Mesmo assim, tem que declarar imposto de renda como pessoa física e ainda pagar mais? Sim, precisa declarar porque eles têm a empresa. Então, pela empresa, eles têm que fazer a declaração da empresa. Porém, como a gente está falando de um MEI e existe ali um rendimento, né, por ela, mesmo que ela sendo MEI, ela tem uma empresa, ela precisa informar quanto que ela tirou dessa empresa para uso pessoal. Né? Então, assim, ela precisa informar que no imposto de renda que ela existe esse MEI como uma forma de fonte, né, de receita. Então tem que tomar cuidado também, sempre informar as duas coisas. No final das contas, paga duas vezes, né? Aí vai entrar como rendimentos isentos no imposto de renda dela, tá? De pessoa física. Ele não vai ser tributável, vai ser um rendimento isento, que ela retirou da empresa aquela quantidade no ano, como isento, porque ela já informou no MEI o faturamento dela, né, a receita dela, tá? Perfeito. Alice Nascimento diz, meu filho ainda mora comigo, mas começou a trabalhar. Continuo colocando ele como dependente? Quando começou a trabalhar com carteira assinada, não pode mais como dependente, tá? Porque e aí também não pode mais acumular, tipo, o recibo do plano de saúde, do médico, nada disso. Mais nada, não pode. Cecília Gonçalves, boa tarde. Estou com uma dívida no banco e pagando parcelado. Preciso informar isso na declaração? Precisa todo tipo de financiamento, empréstimos, precisa ser informado, tá? Tem lá os campos específicos, tem que tomar muito cuidado também na hora de informar. Maria, meu marido faleceu e deixou um carro no nome dele. Como faço para declarar esse bem agora? Olha, o carro, geralmente ele precisa estar no inventário, né? Precisa ser feito o inventário, o espólio primeiro do falecido, para depois ela estar informando isso no imposto de renda. Primeiro tem que ser feito aí o espólio, tá? Se não fez nada, ela não declara ainda. Não. Ok. Entendeu, Maria? Próxima pergunta, Denise Oliveira. Olá, boa tarde. O valor mínimo para declarar mudou esse ano? Mudou. Mas vamos repetir então. É R$ 33.888. Acima disso precisa ser informado, precisa ser declarado imposto de renda. Elisa Mello, boa tarde. Quem tem MEI precisa pagar imposto de renda? A gente entra na mesma situação. Faz a declaração do MEI primeiro e o rendimento que ela teve na pessoa física informa na declaração como rendimentos isentos. Mas precisa estar declarando imposto de renda. E aí, nesse caso, como é isento, faz a opção do simplificado? Sim, faz com do simplificado também.
É que assim, Então, nunca a pessoa que tem MEI vai ter que pagar nada de imposto de renda? se ela teve outros tipos de fontes de receita, vai precisar, né? Outro tipo de fonte é se ela é registrada como CLT. Isso, ou ela teve alguma outra receita que não foi pelo MEI. Tá, Algum benefício, algo que ela recebeu que não foi pelo MEI, ela precisa informar. tá joia. Raimunda Moura pergunta, quem eu posso colocar como dependente na declaração? Os filhos, né? Então, os filhos dependentes até 18 anos, Não estejam trabalhando. exato, não estejam com a carteira assinada, estudando até os 24. Então, também, se ele estiver só estudando, até os 24 anos ele entra como dependente. E pai e mãe, Também entra como Pode ser dependente. dependente. Sim. Lembrando que sempre quando há um dependente como, né, idoso, precisa estar acrescentando no imposto de renda a aposentadoria, se ele tem algum tipo de benefício do governo, precisa estar informando na declaração. agora, se a pessoa coloca o idoso como dependente, esse idoso, por exemplo, recebe o LOAS, ele vai perder direito ao LOAS, porque ele vai entrar como se tivesse naquela renda familiar, é isso? Isso mesmo. Ele Tem que pensar muito, né? muito cuidado para informar os dependentes, tem que ter muito cuidado. Ok. Quem é MEI e CLT faz uma única declaração? Imposto de renda, sim, pode estar informando as duas situações, tá? Os rendimentos tributáveis pela CLT e os rendimentos isentos pelo MEI. Idosos estão isentos de declarar? Olha, idosos, se eles tiverem um imóvel, né, acima de R$300 mil, ou tiver alguma venda, fez algum tipo de venda de veículo, precisa declarar. Precisa declarar. Eu fico pensando, eles ficam muito perdidos, não ficam? Porque tem que ser tudo no Ficam. computador. Sim, ficam. E alguns ainda nem têm computador. Exatamente. Então, por isso que é sempre importante buscar a ajuda de um bom profissional que vai conseguir olhar ali e orientá-los da melhor forma. É isso. Obrigada, Rafaela, Joana, pela sua pergunta. Próxima. Não tenho plano de saúde, mas fui ao médico particular ano passado. Como faço para declarar essas despesas? Tem que ser por nota? Sim, tem que ser por nota. Se não pegou a nota, solicite, porque eles são obrigados a entregar a nota. Tá? Agora, você falou das duas opções, a simplificada e essa mais completa. Se a pessoa foi só uma vez ao médico, provavelmente não vai valer a pena, né? Tudo depende de quanto ela ganha, né? E quanto que ela vai informar no imposto de renda. Porque se ela tem ali algum valor a pagar, essa única nota vai ajudar a deduzir o imposto de renda. Então, precisa tomar muito cuidado para não pagar a mais. Né? Se ela foi e ela vai declarar algum valor maior, né, que vai dar o imposto a pagar, ela precisa dessa nota para ajudá-la a pagar menos. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui já outra. Travou aqui, meninas. Sandra Pereira, como declarar herança que recebi do meu pai? Olha, depois que precisa primeiro, né, tá feito o espólio, tudo bem já distribuído. Aí ela tem lá um campo específico no imposto de renda que ela vai declarar essa herança, tá? Também muito cuidado, porque tudo tem que estar muito bem alinhado com o espólio do pai dela, né? Se é falecido, então precisa ter muito cuidado. Tá? E sim, ela pode declarar, vai colocar lá que foi né, como herança mesmo, o valor, a data, né, e deixar bem alinhadinho também para não ter problemas. Ok, a Paula está dizendo o seguinte, a minha casa não tem escritura, como declarar? Olha, ela precisa informar, pelo menos lá na descrição do imóvel, toda a informação da compra, né? Porque se houve uma compra, houve um pagamento, houve ali, né, uma saída de dinheiro da conta dela, então ela precisa colocar todas as informações possíveis, mesmo que não tenha escritura ainda, mas que, se houve ali um contrato de compra e venda, precisa estar sendo informado. Ok. De compra e venda, eu estou lembrando, das pessoas que venderam o imóvel não podem esquecer que precisa também declarar, né? Exatamente, tomar cuidado com o ganho de capital, né? Também tem que ser feito o ganho de capital na hora da venda, para informar ali quanto pagou e quanto está vendendo e pagar o imposto dessa diferença. Joia. A Heloísa Alves, ela diz, sou manicure, ainda não fiz o MEI, como devo proceder na declaração?
Ela vai ter que informar como rendimentos tributáveis, tudo que ela recebeu durante o ano de 2024. Então, mesmo que ela não tenha o MEI, entrou o dinheiro na conta dela, ela recebeu por maquininha, então ela precisa fazer a soma, né, mensal desses valores recebidos e informar no imposto. Tô pensando aqui nas vendas informais. É um dinheiro que vai entrando. Você falou de maquininha, né? Uhum. Mesmo que picadinho, isso tudo precisa estar ali, mas só o informe de rendimento ou o extrato bancário já não serve? Ela precisa fazer ali o controle mensal, né? Dessas vendas informais, maquininha, recebimento por Pix. Tudo isso ela tem que ter muito cuidado, porque está cruzando todas as informações, né? Pix. Então, assim, ela tem que olhar o último ano dela e ver se ultrapassou os 33.888. Se ultrapassou, ela vai ter que declarar. Aquele Pix informal que você fala, faz um Pix para mim, a pessoa faz um Pix, isso tem que estar declarado. Sim, Que seja pouquinho. Sim, ela vai ter que somar tudo que ela recebeu no mês para poder depois ver se ultrapassou os 33 mil e fazer imposto de renda. Ok. Olha, eu recebi um valor de 90 mil de um prêmio lotérico no ano de 2024. Como eu declaro isso? O prêmio lotérico ele precisa também ser informado, né? Tem lá as fichinhas, né, o campo específico que ela vai colocar que ela teve, né, uma premiação, teve um ganho e vai informar isso no imposto. Claro que esses ganhos eles não são tributáveis porque eles já são retidos na fonte. Então ela vai entrar como só uma declaração, só como uma informação que não vai ser tributada, mas precisa ser informada. Tá joia. Gente, quantas perguntas, hein? Vocês participam mesmo, eu fico feliz na minha vida. Vou para mais uma, porque o nosso tempo tá olha, tá complicado aqui. Mas eu vou correr aqui para você, porque a nossa intenção é te ajudar. E se você tem alguma dúvida, a hora é essa, né? Essa daqui já foi. Eu recebi um valor de 90 mil de um prêmio lotérico, já foi. Põe mais uma. Mais uma pergunta, produção, para a gente poder ajudar a turma que está em casa. Alguma coisa a gente ainda não falou? Tem alguma pergunta muito recorrente que você gostaria já de falar para as pessoas que estão em casa? Sim, esse ano a Receita trouxe uma novidade. A partir, né, do dia 1º de abril, as declarações com a Senhagov estão pré-preenchidas. Então, com a Senhagov, contador ou a pessoa que vai fazer, vai conseguir puxar uma prévia dela pronta, que são todas as informações que a Receita Federal já recebeu. E aí você vai apenas preencher com o que falta, né, e validar essas informações. Então, também já ajudou bastante aí, né, os contribuintes, facilitou, né, para estar olhando ali o cenário, ver o que a Receita Federal já tem de informação, para não deixar passar nada. O que, por exemplo, a Receita Federal já teria de informação? Muitas coisas, assim, questões de investimentos, saldo em conta de poupança, saldo bancário, tudo isso já está sendo cruzado. Olha que interessante, gente, como o mundo está, Sim, né? sim. Tudo muito mais prático, de certa forma. A Milena Gomes pergunta o seguinte: meu marido me declara como dependente, mas quero me aposentar. O que tenho que fazer para isso acontecer? Ele tem que parar de dizer que sou dependente dele? Olha, se a aposentadoria somar com o rendimento tributável dele e isso ultrapassar, dar um impulso muito maior a pagar, o correto é ela fazer sem ser dependente, entregar isoladamente esse imposto de renda. Mas porque ela é dependente dele, ela pode não ter direito à aposentadoria? Ela pode ter. Só que assim, para ele informar ela como dependente, ele precisa juntar todos os ganhos que ela tiver. E né, a aposentadoria é um ganho mensal, então ela precisa informar no imposto dela. Tá, mas ela pode se aposentar, não vai mudar Pode, nada. não muda nada. Né? Nada, não é porque ela é dependente dele que ela não se aposenta. Não, ela tem pode relação. normal, sim, ela pode se aposentar. Perfeito. Olha, a Adriana de Barros, contadora, ela está no ASR Contábil, ASR Contábil. E se você quiser marcar uma consulta, marcar para bater um papo, para fazer seu imposto de renda, você entra em contato através do WhatsApp 11, já salva aí, hein? 9 1320 0462. 11 9 1320 0462. Contadora, tem que ser por indicação e a gente está aqui apresentando a Adriana para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Um ótimo final de semana para você. Obrigada.